Ele tem 36 anos, é vereador, empresário, advogado e hoje veio bater um papo cara a cara com o Repórter Sul. Hoje nós conversamos com Léo Fister. Léo, primeiro, seja bem-vindo aqui no nosso Cara a Cara, nosso quadro de entrevistas que já vai para a sua 4ª edição. E é um prazer ter você junto. E eu já começo de cara perguntando, tá fácil conciliar 3 funções, vereador, empresário e advogado? Olha, Bena, 4, né? 4? A gente tem pai família, também, né? A gente tem família também. Bena, eu acho que o dia a dia a gente tem que sempre tentar fazer um pouco mais, né? E conseguir conviver e conciliar tudo aquilo. E quem tem equipe, quem tem estrutura, eu acho que pode fazer longas viagens, né? E eu tentei me organizar, né, e me cercar de pessoas competentes para a gente ter condição de tocar uma empresa, né, que eu tenho uma pequena empresa hoje em São Lugero, de tocar o meu escritório de advocacia mantendo a qualidade que precisa ter, com a responsabilidade que precisa ter, né, para alcançar os resultados que a gente tem alcançado nos últimos anos. Né. E a vereança, né, que é uma dedicação diária, também uma parte de todos os dias é dedicada, né, a essa função tão importante que o povo deu a confiança para a gente. E acima de tudo, sou marido, sou pai de família e tento realizar tudo isso com a qualidade que precisa, Bena. A gente tem que dar, né, sempre um pouquinho mais, né, sempre um pouquinho mais. Assim é para tudo, né, Bena? Eu acho que a gente tem que fazer força para poder alcançar um resultado um pouquinho melhor, para correr um pouquinho mais, né, para a gente, é assim numa atividade, é assim num esporte, é assim em tudo. A gente sempre tenta conseguir ganhar alguma coisa a mais. Tenho acordado mais cedo e dormido mais tarde, mas tenho, graças a Deus, dado conta de tudo. Com saúde é importante, né? Exatamente. Léo, vamos seguir para a linha da política, que eu acho que é onde você está atuando já desde 2003, né? Já se elegeu, se reelegeu na última em 2016. Quero saber como está hoje o cenário político de São Lugero, principalmente no Legislativo. Pena, eu tive o propósito, né, desde 2013, né, eu tive o propósito de ser vereador desde lá do tempo da universidade. Então, eu não caí de paraquedas na função. Eu quis esse resultado. Né? Quando eu estava lá no direito, eu fui vereador por um dia lá em Criciúma. Eu disse, esse negócio aí é bacana, né? De representar os outros. E eu vi como as pessoas ficaram contentes com a realização dos projetos que a gente fez. Então, não, esse negócio aí eu vou querer ser. Eu não falava muito, eu não conseguia apresentar um trabalho na frente da turma, mas eu digo que isso aí foi feito para ser superado. Então, em 2009, eu recebi o convite do PMDB, na época, 2008, né, que foi a eleição, eu fui convidado do PMDB, eu já era filiado, né, no PMDB, eu fui filiado na mesma data, no mesmo dia, inclusive, do que o ex-prefeito Vonei, hoje, e em 2009 fui convidado para ser. Na época, eu trabalhava junto com a doutora Tatiana Delostina Borges, né, tive um trabalho por algum tempo lá, e nessa época o Rafael, que então é o esposo dela, ele foi candidato, então não tinha como conciliar as mesmas situações e tal, então eu adiei esse projeto. Foi até melhor, tive condição em 2012 de concorrer a uma eleição muito mais maduro, mais firme profissionalmente, né, já com a família constituída, já casado, então eu tive muito mais sustentação para poder executar um trabalho de qualidade. Então em 2013, né, em 1º de janeiro, assumi a função, né, foram tempos difíceis assim da questão política, a convivência era muito difícil, né, Bena? Mas isso tudo com o tempo foi sendo superado e hoje a gente tem uma legislatura tranquila, na qual a gente mantém um diálogo interessante, respeito acima de qualquer coisa. Eu acho que todo ambiente de trabalho, Bena, eu acho que o respeito tem que existir, independente de concordar ou não concordar, é assim na família, é assim numa sociedade, é assim em qualquer ambiente, né? Enquanto houver o respeito às opiniões adversas e a tudo que acontece, tudo vai bem. E o respeito está existindo nos últimos tempos, Bena. Léo, de 2013 a 2016, você esteve como líder do governo na Câmara, né? Não teve a oportunidade de ser presidente, mas esteve como líder do governo na Câmara e encontrou uma oposição, digamos, um pouco enérgica. Né? Você teve vários embates, principalmente na época com o vereador Edmilson da FEBAC. O que rolava ali? O que rolava para ter esse embate sempre? Bena, eu era líder do governo, né? Eu era o representante do governo na Câmara. Né? E eu sempre tentei ter uma postura firme, adequada, sempre repleta de informação, tentava no dia a dia
buscar informação para poder fazer um trabalho de qualidade que foi para aquilo que eu tinha sido eleito. E eu tenho uma determinada linha de valores, Bena, né? Eu não gosto de mentira, não gosto de história, né? Gosto de plano de trabalho, de resultado, da gente, né? Notícia boa, notícia ruim tem que ser dada, a gente tem que ter um plano de trabalho para chegar num resultado. E eu vi um ambiente muito político, Bena, sabe aquela política tipo João Plenário? Né? Eu vou fazer, e na verdade não fazia e se criava toda uma imagem em cima de uma situação, muitas vezes um cidadão ou outro não saía nem da cadeira para poder buscar nada, né? Como muitas vezes aconteceu. E aquilo me aborrecia demais, porque era contar história para as pessoas. Não podia concordar com aquilo ali. Então, inclusive na época, tu mencionou que eu não fui presidente. Na época, quando foi na eleição lá em 2013, né, em janeiro de 2013, eu tive proposta para ser presidente, né, uma proposta inclusive financeira, né, então, só que foi um preço que eu não quis pagar. Proposta financeira em que sentido, Léo? Bena, naquela oportunidade, né, envolvia uma série de gratificações, né, para poder ser o presidente da casa. Sim. E aquele preço eu não quis pagar, Bena, né? Não achava justo eu amanhã depois valorizar A ou B para poder alcançar um resultado e de repente não, e pagar com dinheiro público. Então eu não aceitei aquela situação. Você fala de propina? Não, literalmente? Não, eu não falo de propina, eu falo de gratificação e vencimento, certo? E tentar melhorar o vencimento de um e de outro para poder atingir um resultado amanhã depois numa eleição, certo? Sim. Essa proposta chegou. E essa proposta eu entendi naquele momento que eu não poderia aceitar. E o que aconteceu mais para frente? Um dia, numa véspera de carnaval, né, eu recebo a informação de que tem um ato no mural da Câmara de Vereadores, né, fazendo aquilo que eu não quis fazer. Então eu fui lá e na época contestei de maneira enérgica aquilo ali, né, tipo assim, eu não virei presidente naquela época, né, e não quis pagar o preço. E quando eu vi, o preço estava no mural. Então eu não quis, né, então eu disse, não, eu não vou aceitar nunca isso aí. Né, então, o que aconteceu com aquele ato? Aquele ato depois sumiu, né, o que foi dito por aí que eu estava maluco, que nunca existiu nada, que era toda uma história da minha cabeça, mas a verdade é que daí acabou não acontecendo. Eu não fui presidente, aquilo não aconteceu na época. Isso seria ato de aumento de salário seu? Seria gratificação de função. Entende, Bena? Então foi um fato que na época trouxe muita dor, talvez foi o início, né, de uma grande discussão, mas existia ali uma briga de poder, Bena. Existia uma briga de poder, né, do tipo assim, projetos de lei, muitas vezes de minha autoria, né, o cidadão pegar o projeto de lei, abrir a gaveta, olhar bem na tua cara e fechar e jogar o projeto dentro da gaveta e dizer, não, é ali que ele vai ficar. E daí às vezes as pessoas perguntavam, por que tu não morre de amores por ele? Cara, não tem como. Isso seria o quê? O presidente na época? Na época, eu estou falando, esse caso específico eu estou falando na época do Edmilson, né? A gente tinha uma divergência muito grande, Bena, que a gente não concordava. Era um posicionamento e um comportamento político completamente diferente. Ele tem a ideologia dele de pensar, ele tinha a maneira dele de pensar. Eu sempre respeitei as instituições e as pessoas, o que eu muitas vezes não concordava é os comportamentos. Eu passei 4 anos sem xingar ninguém, sem tentar não ofender ninguém, né, tentando ter uma postura respeitosa acima de qualquer coisa. Sou assim até hoje. Tem gente que me questiona aí, o cara tá te xingando lá no Facebook, tu não vai falar nada. Eu falo, não, deixa eu falar. Isso faz parte, divergência faz parte, Bena. O que não pode haver nunca é o desrespeito. A gente trabalha para as pessoas, tem a obrigação de cuidar do dinheiro público, de ter um comportamento de respeito com o dinheiro público, e tem sido assim do começo ao fim. Quando eu vi alguma coisa que na minha concepção ia de encontro a isso, eu não concordei. Então houve muita divergência política, uma por causa muitas vezes do desrespeito ao recurso público, outra por causa do comportamento político que eu não concordava. Aquela política de João Plenário, de dizer que vai fazer, de dizer que fez, porque eu lutei, porque eu vou lutar, e na verdade não lutava e não fazia era coisa nenhuma. Então, às vezes eu sabia do tamanho do esforço que era para alcançar um resultado, e quando eu via alguém querendo, fazer uma demonstração de resultado, que veio sem luta nenhuma ou nem veio, Beto? E você destina essa
essa briga política aí, por quê? Era, na sua opinião, qual era o motivo? Era intenção de chegar ao poder? Como é que era? Pena, a minha identificação, a minha avaliação, e ela é minha, o manual da política antiga, Bena, ela diz o seguinte, né? Ela diz que a oposição, né, isso tem edições, tem livros, tem matérias que tratam sobre isso, né? Numa análise negativa à política, à velha política, né? Que quem está no poder nada é bom, entende? O que acontecia? Exemplo, a gente lutava, vamos pegar o exemplo da ponte. A gente brigou para trazer essa ponte para São Ludério. Quando teve uma sinalização positiva, né, aí o lugar da ponte estava errado, né? Porque, como se sabe, se queria fazer aqui na continuação do trevo ali na frente do Mercado Becker. Do lado ali, direito da prefeitura. do lado de frente para a prefeitura, do lado direito, né, entre a prefeitura e o terreno do colégio. Esse era o propósito. Então, o que acontecia? Então, se a gente consegue realizar uma obra, então o manual diz que tem que botar defeito na obra. Se a obra é boa, então vamos dizer que ela está no lugar errado. Se ela está no lugar certo, se está tudo bem, vamos dizer que ela foi cara. Então tudo uma coisa leva a outra, e aquelas críticas gratuitas vêm, né? Como, tipo assim, tu vai lá e faz uma coisa, tem que se encontrar uma coisa para transformar aquilo tudo que é bom e que é positivo, né, numa coisa extremamente negativa. Na época da eleição, isso lá na última eleição, 2016, né, se falou tanto daquela garagem da prefeitura, porque é caro, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Porque eu tenho orçamento, porque o orçamento é mais barato, só que o orçamento nunca apareceu, né? Aí quando disseram, não, porque eu cotei lá com fulano de tal e lá era bem mais barato, mas não tinha fundamento, não tinha instalação elétrica, não tinha tratamento do telhado a fogo, que eu também não sou construtor, não entendo aquilo ali, não tinha cortina de concreto, não tinha o fundamento com as características que tem por causa do lado de cá, aqui da beira da estrada, que era mole, não tinha nada. Quer dizer, o que se fez? Uma coisa que nunca teve, que foi construído, o que se busca? Né, o manual da velha política busca, não, vamos transformar aquilo que é bom numa coisa ruim. Veio a ponte, né? Agora, como se fala muito, porque a ponte não está pronta. Eu acho que não tem uma só alma em São Ludério que não tem vontade de ver essa ponte pronta, né? Mas existe um cronograma de obra que fala que é dezembro de 2018, né? E a gente tem ansiedade de ver essa obra pronta. Fica pronta até dezembro de 2018? Olha, o cronograma de obra é esse. Pelo que eu acompanho semanalmente, Bena, no canteiro de obras, eu vejo e tenho a convicção de que vai estar pronta. Né? Por quê? Porque ela é uma ponte praticamente pré-moldada. Né? Se você for fazer um acompanhamento hoje nos 2 canteiros de obras que existem da ponte, você vai ver que 90% dos pré-moldados estão prontos, as vigas transversais, que são aquelas grandes, estão prontas para colocar em cima das vigas que tem dentro do rio. O que falta hoje? Né? Hoje falta fazer as 2 dentro do rio, as 2 do barranco com cabeceira, botar as vigas que já estão prontas em cima, que já vai passar de fora a fora, botar as placas que já estão prontas em cima, né? E daí fazer uma camada de concreto que vai em cima daquelas placas de concreto que tem lá. Eu não sei o nome, Bena, porque eu não entendo muito de construção, mas tu vai lá e tu vê que todos os itens, né, a maioria deles está pronto. Então, quando fizer as 2 de dentro do rio e fazer as 2 do barranco e botar para cima, né, é um tapa, é igual uma casa pré-moldada. Quando tu vai lá com o muco para montar, tu monta em 2 conversas, um galpão. Né, e assim é a ponte também. Então, eu acredito, né, que o cronograma vai ser respeitado. Né, eu tenho essa crença e essa convicção. Aí, se eu garanto, Bena, eu não. Né, eu garanto só o meu trabalho. Né, o dos outros eu não posso garantir. Agora, o que eu sei é que a empresa é séria, é correta, é idônea. Né? Fiquei muito feliz quando venceu uma empresa de São Ludério, né, que é a consultora Fraga. Certo? Isso foi motivo de muita discussão, Léo. Isso foi motivo de muita discussão, de que, porque venceu de São Ludério, porque tem amizade com a administração, porque tem isso, tem aquilo. De que forma que funciona a seleção, de que forma funciona a licitação
para chegar a ganhar um vencedor, uma empreiteira para fazer uma obra dessa? Pena, licitação é um processo de concorrência pública, como o próprio nome diz, concorrência pública, ela é aberta a qualquer um que se enquadre nos requisitos para poder participar, certo? Uma consultora, para poder ganhar um processo de licitação desse, ele tem que ter uma estrutura mínima para poder dar conta. Não adianta o Joãozinho da esquina, que registrou um MEI, vai lá dizer, não, vou participar da licitação e vou construir uma ponte. Agora, tantas outras empresas que têm as mesmas condições de fazer as obras, a licitação é aberta. O que a gente viu muito aqui em São Paulo? De novo, eu vou te falar daquela questão da crítica gratuita. A gente vai lá e faz um processo de licitação. Abre o edital, torna público, publica no jornal, fala na rádio, publica no Diário Oficial do Estado, para fazer uma obra. Aí vai lá uma empresa licita. Aí eles pegam e dizem, não, agora venceu uma de São Ludiero, que foi a consultora Fraga. Ah, porque é empresa de São Ludiero, porque é amigo do Vonei, porque é isso. Não, cara, eu conheço o Fraga desde pequenininho. Eu desci o morro da casa dele de Carretilha e brincava com o Boca, que é irmão dele. Entende? Então, isso desde muito pequeno. Então, eu tenho conhecimento, assim como tenho conhecimento com a grande maioria das pessoas de São Ludiero. Quer dizer, então, que cada cidadão de São Ludiero que tem uma empresa que conhece, o prefeito, ou o vice, ou um presidente de câmara, ou alguém que tem alguma gestão sobre a coisa pública, não pode contratar com a administração? Pode. Tanto é que se tivesse alguma coisa errada, já tinha denunciado, já tinha bloqueado isso aí tudo. Porque denúncia nesses anos na prefeitura que a gente viu, até na Câmara, nunca faltou. Então é um processo aberto. Daí depois que um vence, aí aparece o cara que fazia por menos preço, mas não foi lá participar da licitação. Aí aparece o cara que acha que o projeto não está bom, que está no lugar errado, que o cronograma de obra é muito longe, que isso, que aquilo, aí tudo aparece. Bem, mas está lá, é um processo aberto, participa quem quer, quem tem condições e quem atende os requisitos, e para contratar com a prefeitura, vai lá e vence. Entende? Aqui em São Ludiero a gente contrata asfalto com a Alfa, contrata asfalto com a Librelato, contrata asfalto com a CETEP, contrata asfalto com N empresas que vem aí e vence o processo de licitação. Contrata asfalto com a Trasforte, por exemplo. Todo mundo sabe que historicamente a Trasforte pertence a uma pessoa que historicamente tem uma oposição política à gestão atual na prefeitura. É uma oposição, uma oposição política, sem nunca ter faltado respeito, por parte daquela pessoa, e está aí contratando com a prefeitura. Daí, escolheram? Lógico que não. Ele veio aí, se habilitou e venceu. Para isso que serve licitação. Agora, a partir do momento que tiver alguma coisa irregular, que se entender que tem alguma coisa irregular, é o dever da Câmara, é o dever do vereador, é meu dever tomar as providências para investigar, para ter no mínimo conhecimento se existe ou não um indício de irregularidade. Até esse momento, Bena, eu posso te dizer que eu nunca fui omisso a nada. Absolutamente nada. Vamos fazer algumas análises sobre o que se discutiu aí ultimamente. Falar daquela questão do asfalto lá no Santo Antônio, Bena. Que foi uma polêmica grande, com divulgação estadual. Uma polêmica grande de divulgação estadual. Por quê, Bena? Aí foi o cidadão lá, fez aquilo tudo lá, certo? A princípio, só assistir de fora. Quero ver e entender o que está acontecendo. Aí quando tu começa a investigar, eu sei que quem fez isso aí foi o Edson. O Edson, historicamente, tem uma rixa muito grande com a gente. Então, tipo assim, ele é uma pessoa que para mim não é neutra. Só que ele foi um cidadão que foi lá e foi a princípio, fazer uma investigação sobre a qualidade de uma obra pública. Que é um direito de todo mundo. Que é um direito de todo mundo. Perfeito. Por que ele ganhou uma notoriedade grande? O professor, que ele é o professor injustiçado e o Vonei é o político que botou ele na delegacia. Então o que está na moda? Está na moda hoje meter pau em político. Aí tu pega, ele usa o nome do professor, ele usa o nome do professor, e envolve toda uma classe, e como está saindo as matérias aí, professor é denunciado pelo prefeito na delegacia. Cara, quem conhece o Edson aqui em São Ludiero conhece, sabe que para mim, ele tem algum tipo de problema que ele não consegue admitir uma contrariedade. Mas entrando naquela questão de qualidade, Bena, eu estava te dizendo que eu nunca fui omisso,
que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi tentar descobrir o que estava acontecendo, né? Porque a prefeitura então disse que o asfalto tem um processo de cura, né? Então, beleza, eu vou ver se isso aí realmente tem um processo de cura. Que ele derrete, né, com 40 e poucos graus, né, principalmente quando for um pouco tempo depois da instalação, né, ele tem um derretimento fácil porque ele precisa do tempo de cura. Ok, então eu vou estudar isso aí. Eu acho que o mínimo de conhecimento, o senhor Google responde muita coisa, né? Então a gente pega e começa a estudar e começa a ver que realmente aquilo procedia. Então, beleza, então é porque estava quente, tem uma explicação, a explicação técnica é convincente, tem as análises de laboratório, tem tudo dá conta que a obra está dentro do padrão. Perfeito. Então, uns dias depois teve uma coletiva de imprensa. Aí eu digo, bom, tu quer saber o que eu vou fazer? Era um dia de frio, fresquinho, estava chovendo. No dia da coletiva estava fresquinho assim, digo, se o negócio é por causa do calor, então eu vou lá tentar arrancar esse asfalto. E eu fui lá no Santo Antônio. Eu peguei e digo, eu vou lá tentar arrancar aquilo lá que eu quero ver se é por causa do calor mesmo. Porque eu não sou técnico para saber, né, Bena? Mas se essa foi a justificativa que me dava, eu tinha que ir lá e não podia conseguir. Sim. E eu fui lá e não consegui arrancar. Então, tipo assim, ó, eu voltei satisfeito, né, que tudo aquilo que tinha sido me explicado estava fechando e estava correto. Ah, Léo, por que não abriu um processo de investigação? Por que não contratou um engenheiro, uma perícia para verificar? Eu digo, bom, se tudo que foi dito, né, tudo fechou, aí de repente eu começo a assuntar lá nos vizinhos, eu vejo que o cidadão foi lá, né, é o que está lá nos depoimentos, eu não estava lá para saber, mas foi dito que ele foi lá, fechou com uma enxada, foi tocado por um vizinho que mandou ir cavar buraco na frente da casa dele, disse que ele tentou cavar num lugar, não deu, tentou cavar no segundo, não deu, e tentou cavar no terceiro, onde a Hetz do Samai tinha estragado uma beiradinha para fazer um buraco na lateral do asfalto, lá ele conseguiu afrouxar e puxar. Tanto é que tu pega na filmagem e tu vê que já tem um indício, que já tem um buraco, né, começado. A filmagem já tem um eito para dentro. Então aquilo lá já foi começado antes de começar a filmar. Então tu percebe que tudo harmoniza com a explicação que me foi dada. Aí eu vou contratar uma engenharia e vou gastar dinheiro a troco de quê? Se está ali o laudo, está ali a justificativa técnica, eu vou pesquisar, está dentro do padrão daquilo que foi medido e daquilo que foi explicado tecnicamente, eu saio a campo, vou lá investigar, assuntar com um morador ou outro, eu vejo, né, que foi uma coisa criada, né, já desconfiava da pessoa porque o Edson tem uma questão pessoal com a gente. O Edson no passado queria ser secretário da Administração Pública de São Lélio. E eu vejo que em muitos vídeos ele até usa o meu nome, Bena, aí eles perguntam, né, por que tu? Cara, na época, na primeira legislatura nossa, o Edson foi candidato a vereador junto no nosso palanque, contra, na época, o Cláudio e o Benício. Ele foi candidato e ele subiu junto no nosso palanque. E ele, depois disso, ele queria ser secretário. Teve um dia que a gente teve uma reunião, né, e o nome posto na mesa, né, porque era uma proposta até dele e de alguns, do partido dele, do partido dele, inclusive. Na época era o PR. Era o PR, né, do partido dele, inclusive. Veio um ofício, porque na época a gente tinha uma combinação, Pena, que o PR poderia indicar uma secretaria desde que a gente concordasse que fosse uma pessoa competente, idônea, que tivesse condição de ir lá e executar um trabalho de qualidade. E naquele momento caiu o nome do Edson na mesa, numa reunião lá na FAV. E por que não foi aceito? E daí naquele momento, né, caiu o nome do Edson na mesa, e um olha para o outro olha para um, né, e eu disse, bom, né, já que ninguém falou, deixa que eu falo, né. Aí eu peguei e disse, Edson, com todo respeito à tua pessoa, né, tu é uma pessoa muito inteligente, tem formação, tem tudo, mas na minha opinião, né, tu não tem o equilíbrio necessário para ocupar uma secretaria. Tu não consegue conversar 10 minutos com o cara sem ser contrariado e mandar um cara por raia? Aí o que ele olhou pra mim reto e disse assim, vai tomar depois tu bota o bi aí. Mas tipo assim, cara, como? Tá vendo? Né, o que eu tô dizendo? Não tem jeito. Eu acho que 99% das pessoas de São Lélio vão concordar que o que eu tô falando é verdade. Então ali ganhou-se uma inimizade sem tamanho. Desde então ali, né, sempre teve um comportamento arredio e contrário à nossa administração.
Independente de certo, errado, de ser bom, de ser ruim, né, a nossa resposta, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ser reeleito, Beno, né, essa foi uma resposta das pessoas. Aquela política de briga, de crítica que existia na Câmara de Vereadores, eu tinha a consciência de que a eleição seria uma resposta das pessoas do que as pessoas queriam, né? E a resposta foi essa, né? Alguns ficaram e outros continuaram. A minha leitura disso tudo é que as pessoas não querem aquilo e querem isso. Então a gente está fazendo isso hoje. E eu imagino que é esse o ambiente de trabalho que as pessoas querem. Então por que o Edson tem? Ele tem essa questão pessoal contra a gente. Então ele vai fazer aquilo que for possível para denegrir, independente de falar verdade, de falar mentira, de construir fato, de qualquer coisa. Eu acho que ele construiu tudo aquilo lá. Esse é o meu pensamento, né? Por tudo que está à volta disso. Bem, então essa é a minha avaliação daquilo. Então ele vai construir, vai criticar, vai transformar tudo que a gente faz numa coisa ruim, Beno. Léo, mas seguindo nessa questão da polêmica, das cobranças, o mesmo professor, ele cobrou muito com relação à ponte. A segunda ponte é o que tem sido sofrido mais cobrança a administração do Vonei Weber. Mas cobraram muito com relação a quando a ponte teve o problema da barragem, caiu, foi feito todo o muro de contenção e foi feita muita cobrança com relação ao custo desta contenção. Certo. Segundo informações extraoficiais, não sei se está correta, foram quase 300 mil reais para este muro de contenção. 309 mil, Beno. 309. Eu quero saber de você, como vereador, se fez a cobrança disso, quem pagou essa conta, se foi a administração, se foi a empreiteira, se tinha alguma cláusula no contrato que dizia, se acontecesse isso, a empreiteira teria que pagar. Como que aconteceu isso? Quem pagou essa conta, na verdade? Bena, meu papel de vereador, toda vez que há uma divergência, é investigar, né? Muitas vezes, cidadão ou outro, né, fala assim, porque a Câmara de Vereadores é omissa, porque é isso, porque é aquilo. Então eu vou falar da minha atuação, né, com relação a esse fato. Quando aconteceu, naquela época, o que o município tem que fazer? Ele tem que declarar a emergência municipal, certo? Ele tem que declarar a situação de emergência. Por quê? Porque um processo de licitação para fazer uma obra daquele vulto demoraria 30 a 40 dias. Então o que faz a emergência? Ela te autoriza, né, a simplificar os procedimentos de contratação para resolver uma situação emergente. Bom, o que o município de São Ludgero fez na época? Isso eu estou falando do acompanhamento de todos os fatos desde o começo. Aconteceu aquilo lá, então precisava tomar uma decisão imediata com base numa situação de emergência, que não tem como dizer que não era uma situação de emergência, ou tu toma uma providência ou as casas caem, literalmente. Isso se não a ponte, se não a ponte de arame, né? Se não tudo. Então teria que tomar uma providência imediata. Foi declarada a emergência municipal e foi realizada a obra. Ok? O município pagou 309 mil, pagou com recursos próprios. Ponto. Isso está lá, está empenhado. Qualquer um pode entrar lá no portal Transparência, assim como eu fiz. Né? Eu não pedi documento nenhum na prefeitura. Eu peguei, fui lá, entrei no portal Transparência e olhei. Certo? Embora eu tenha as portas abertas para ir lá, né, e olhar de maneira instantânea qualquer documento, peguei até para não incomodar, Bena. Fui lá, entrei no portal Transparência, olhei, gastou 309 mil e alguma coisa. Se não me falha a memória, acho que é 309. Então, fez o que tinha que fazer naquele momento. Tinha que fazer e pagar. Ok. Num segundo momento, o que o município pode fazer? Daí eu já estou usando um pouco do meu conhecimento, né, no que diz respeito à questão de gestão e jurídica da própria prefeitura. A prefeitura municipal ela pode buscar a declaração de emergência, a homologação da situação de emergência no governo do estado, e o resultado desta homologação é a transferência de capital, certo? A legalidade do custo, né, ela se dá pela emergência municipal, até porque o estado às vezes demora 20, 30, 40, 50 dias para homologar uma situação de emergência. Se nós esperássemos isso aí, o barco tinha ido tudo embora. Aí, o que é o efeito, Bena, da homologação, né, pelo estado? O efeito é a transferência de capital da Defesa Civil do Estado para o município para ajudar a custear aquela despesa, certo? Aí eu perguntei, Vonei, mas por que não foi homologado? Isso eu perguntei pessoalmente para o prefeito. O Vonei disse, eu fui lá, né, com toda a documentação para pedir homologação da emergência, nem não tinha dinheiro. Eu disse assim, o que eu vou ganhar homologando a emergência pelo Estado? Nada. Vocês me disseram que não tem dinheiro para me ajudar a pagar, o que eu quero com a folha de papel deles homologando? Porque senão não me vale de nada. Então eu não quero, não vou nem perder tempo com isso, vou gastar tempo com outras coisas que interessam.
Então, quando perguntaram, Léo, tem homologação de emergência pelo Estado? Não. Precisa? Não. Se tivesse dinheiro para ajudar a gente a pagar, lógico, né? Teria brigado, até porque a briga maior de um município pequeno igual ao nosso, com a receita interna tão pequena como é o nosso, tem que buscar recurso externo. Né? E como não tinha nada para dar, o que eu quero com uma folha de papel? Não quero nada. Então, isso falando enquanto município de São Ludério. Então, o que o prefeito fez? Virou as costas e veio embora. Eu vou lá bater na porta de outra secretaria, de outra coisa, para conseguir dinheiro para outra coisa. Então, não foi homologado pelo Estado. Ok. Então, essa questão da emergência, da não homologação pelo Estado, né, se fundamenta nisso. Então, não foi homologado e também não tem necessidade. Aí vem a pergunta, como eu vi muitas vezes me perguntar. Léo, mas a prefeitura pagou, beleza, tinha que pagar. Mas não era um erro da empreiteira, não tinha que cobrar deles? Ok. Então, o que eu faço? Eu vou lá na prefeitura, pego o projeto de engenharia, né, pego o projeto que está lá dentro do processo licitatório, o projeto inicial, e analiso. Né? Eu vejo que existe um projeto lá e que existe uma diferença, sim, existe uma diferença no ângulo da ensecadeira, certo? Existe uma diferença no ângulo da ensecadeira. O que era inicialmente, porque inicialmente era só de um lado só, depois foi fechado, né? Isso tudo com um parecer favorável, isso está dentro do próprio processo, com parecer favorável da engenharia que fez o projeto inicial. Então no U que está ali, realmente existe uma divergência entre o ângulo, né, da parte de cima, né, que o ângulo do desenho do projeto ele é um pouco mais inclinado do que está ali, realmente. Então o que eu faço? Eu vou na engenharia de novo. Tá, mas como é que é isso aí? Eu estou vendo aqui que o desenho está de um jeito, né? E o desenho está de um jeito e a execução está de outro, certo? Então o que aconteceu aqui? Não é assim, ó. A ensecadeira, né, ela tem um propósito específico. O propósito número 1 é ensecar, certo? Tecnicamente, o que ela tem que observar? Né? Isso foi a resposta que foi me dada naquela oportunidade. O que ela tem que observar? Ela tem que observar a crista, que é a altura dela, que ela existe um padrão de acordo com o volume de água. Ela pode tampar, deve tampar até 75% da vazão de água. Então a nossa secadeira tampa a vazão de água. E a questão do ângulo, né, é uma questão variável. A gente não tem a necessidade técnica de fazer a vazão, de fazer o ângulo do jeito que está. Certo? Então a gente pode, tanto é que fez. Porque no ângulo que estava, a gente teria que descer atrás tem umas edificações ali na prefeitura que não teria como descer. Então foi feita essa modificação. Aí vem a minha pergunta, tá, mas escuta aqui, isso aí não compromete, não vai mudar a pressão lá no barranco? Não, então vamos fazer uma pequena análise de física aqui. Né? A água que ela vem em velocidade, bate na ensecadeira, o que tira a velocidade dela e faz ela passar pelo lado em baixa velocidade ou por cima, certo? E se o ângulo tivesse mais inclinado, né, a água vem em velocidade, ela não freia bruscamente na ensecadeira, ela bate e continua em velocidade descendo. Ela bateria, segundo a engenharia, numa pressão maior um pouco mais para baixo. Naturalmente teria levado a nossa ponte, se isso tivesse acontecido. Tudo bem, então foi essa a explicação que foi me dada. Então, né, do ponto de vista de engenharia, né, o projeto foi executado de maneira errada? A resposta da fiscalização é não. Da fiscalização? Da fiscalização. E quem faz aqui, essa fiscalização? A fiscalização é Dandolini, certo? A resposta é não. O projeto não está errado. Ok, então para não confiar cegamente, mais uma vez, o que eu faço? Né, vou ler um manual de ensecadeira. Né? Não sou engenheiro, né? Mas ler eu sei, né? E burro também não sou. Então o que eu peguei? Fui lá e li um manual de ensecadeira. Né? E aquele tipo de ensecadeira, de rocha ali, ela pode ser realizada de várias maneiras. Fala da técnica, fala da altura, fala da vazão, fala de tudo. Né? E os desenhos dos manuais são em formato de U, exatamente igual àquilo que está feito ali. Então, o manual de construção de ensecadeiras
né, se tu entrar ali no Google e tu escrever ali, ó, manual de construção de secadeiras, tipo de secadeira de rocha e tal, né, tu vai ver que tem um manualzinho ali, eu não sei se é um documento de PDF ou Word, né, onde explica tecnicamente a construção de uma ensecadeira. E os desenhos ilustrativos das ensecadeiras são em formato de U exatamente igual aquele que está ali. Aí tu vai mais longe. Bom, se o manual está dizendo assim, não está dizendo que está errado, realmente eu tenho uma demonstração teórica de que está certo. Aí eu pego e digito no Google lá para ver imagens, né? E eu vejo que existe N secadeiras com aquele formato. Exatamente com aquele formato. Né? Inclusive uma barragem é reta, por exemplo. Né? Então, segundo parecer da fiscalização aqui da Prefeitura Municipal, seria inclusive pior se tivesse feito em ângulo, né? Para aqueles danos ali. Então eu pude constatar, Bena, que então a empresa não cometeu erro algum. Ela executou, inclusive, para todas essas modificações, né, tem documento, inclusive, na Câmara, onde demonstra que tudo foi feito com autorização do projetista inicial. Entende? Como não tendo nenhum problema. Então, assim, ó, eu não tenho nada para tomar providência, Bena. A princípio está ali, demonstrado de forma clara que está ali, ninguém nem gaguejou para me explicar nada. Entende? Não, Léo, é assim, aconteceu assim. Né? Para não confiar cegamente, eu pego e vou tentar buscar informação para ver se aquilo ali é aquilo ali mesmo. Então, eu vejo que as coisas são feitas da maneira que deve ser feita. E se tiver alguma coisa errada, Bena, eu vou ser o primeiro a cobrar. Não tenha dúvida disso. Quantas calçadas a gente já mandou quebrar, Bena? Quantas obras públicas, né, as autoridades do município já mandaram quebrar, já mandaram refazer, já mandaram consertar? Porque aqui é comprado e é pago, Bena. Eu acho que não tem outra visão para fazer que não seja dessa maneira. Aqui se compra e aqui se paga. Né? E vou te dizer que a Prefeitura de São Diego é uma das que paga mais em dia em toda a nossa região. Entende? Então não tem motivo nenhum para contratar uma coisa mal feita. Né? Eu já vi em determinado momento o prefeito Volney dando um pau em pessoas que estavam executando uma obra externa de má qualidade, mandando quebrar. Né? O Volney é muito enérgico, né? Ele tem uma cobrança diferente, até porque não há motivo nenhum para não cobrar. Bem, então o que eu pude concluir? Pude concluir que todo o procedimento da emergência estava legal, né, que a empresa executou o projeto de acordo com a legalidade, que não cometeu nenhuma irregularidade, né, e eu pude constatar nos estudos realizados e no parecer técnico, inclusive da própria fiscalização, que o projeto também não está errado. Porque se ele tivesse errado, Bena, né, eu poderia ainda cobrar de quem fez o projeto. Né? Então, tipo assim, ó, numa análise, eu tento me colocar nessa situação, Bena, eu sou advogado, por profissão. Né? Quando tu vai analisar, buscar o dever de indenizar, uma reparação por algum dano, o que tu tem que analisar? Tem que analisar os elementos de culpa. Negligência, imperícia e imprudência. Certo? Então o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar, a empresa executou de maneira adequada o projeto? Ah, sim. Então eu não posso culpar a empreiteira. Certo? O projeto então está errado? Não, também não está. Então eu não posso culpar o projetista. Se eu não posso culpar a empreiteira, se eu não posso culpar o projetista, se eu não tenho subsídio para poder ganhar uma demanda para reparar os cofres públicos, eu vou ajuizar quem? Entende? Eu vou ajuizar quem? Eu não tenho dúvida, Bena, que foi por causa da barragem que estragou o barranco. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. Né? Acho que ninguém tem isso. Não tenho dúvida disso. Né? Agora, o que a gente sabe, em qualquer obra, qualquer puxadinho que tu for fazer na tua casa, né, a obra vai causar modificação no terreno. Tu vai cavar, né, a água vai vir, vai levar sujeira para o terreno do vizinho, ele vai reclamar, vai correr para a estrada, vai entupir o bueiro, né, em muito menor proporção, né, mas vai gerar dano, vai trazer transtorno, a obra é assim. Entende, Bena? Então, assim, ó, eu não vejo motivo nenhum para que eu tome nenhuma providência, né, depois de tudo que é analisado. Então, omisso, Bena, para omisso eu não sirvo, de jeito nenhum. Né, nunca deixei de fazer o meu papel. Até acho que vou bastante atrás, brigo, busco informação, né, na outra legislatura, e diz, Léo, tu vem pra cá, parece que tu tem resposta para tudo, daí tu vem pra cá falando bonitinho, né, e parece que tu tem sempre resposta para tudo. Eu digo, não, eu tenho resposta para tudo porque eu me preparo. E se eu falo bem, cara, para mim isso é uma qualidade, isso é da minha profissão.
né? Eu não posso ser criticado por isso. Por falar nisso, Léo, a gente está com o tempo se esgotando aqui, mas eu queria fazer 2 perguntas para a gente encerrar. Só 2? 2. Eu sei que vamos tomar um certo tempo para as respostas. Mas a primeira é: quais projetos importantes, queria que você citasse 1 ou 2, nesse tempo de legislatura, o vereador Léo apresentou? E segundo, o vereador Léo Pfister tem ambição de chegar a ser prefeito de São Ludgero? Bena, respondendo a primeira pergunta, né, o meu primeiro propósito, né, e a minha luta, toda a base do meu discurso, desde lá do início, né, era tentar facilitar o acesso ao ensino. Sempre foi o meu discurso e sempre foi a minha luta principal, né. Então, desse ponto de vista, Bena, a primeira conquista importante que aconteceu foi o transporte universitário, né? Que para mim, desde o tempo que eu estudava Direito lá na Unesc, eu não concordava em ver os ônibus na garagem da prefeitura, né? E na época, por condições, por prioridade daquela época, não estou nem realizando uma crítica aqui, apesar de que eu achar que poderia ter acontecido, né? Mas por uma questão de prioridade naquele momento não foi feito. Então, quando eu tive a oportunidade de solicitar o prefeito Volney, né, ele atendeu essa necessidade, ele atendeu esse pedido. E hoje, né, a gente transporta aí cerca de 400 acadêmicos para a universidade. Então isso para mim, né, para quem estuda, para a família que é pobre, é carente, para o estudante que tem dificuldade, que batalha para poder chegar à formação, é uma pequena ajuda que representa muita coisa no final do ano. Hoje um acadêmico de Criciúma, ele economiza mais de R$2.000 por ano. R$2.000, Bena, né? R$2.000 é bastante dinheiro para quem não tem. Faz falta no dinheiro mensal, né? Imagina, então assim, faz toda a diferença. Né? No segundo momento, uma outra briga era a concessão de bolsas de estudo a estudantes de baixa renda, né? Que a gente teve o prazer aí nos últimos meses de fazer um convênio tanto com a Unisul quanto com a Unibave, para poder fazer a transferência disso a estudantes de baixa renda, Bena. Enquanto gestor da Câmara de Vereadores, para mim, né, era compromisso principal tentar reduzir custo, de todas as maneiras, desde o telefone, do papel, né, do serviço de terceiros, que é a imprensa, é o cortador de grama, N serviços, a gente conseguiu reduzir tudo. Então a gente colocou isso como propósito de gestão, né, com responsabilidade. O cortador de grama, que na legislatura anterior se pagava R$700 por mês para cuidar do jardim da Câmara, hoje a gente paga 300. E o cara que cortava antes por 700 vive me criticando aí no Facebook, né? Perdeu a boquinha, não sei quem foi que arrumou, não foi, né? Mas o de 700 hoje a gente paga 300, por exemplo. Né? Então a gente tentou diminuir custo em todos os sentidos na Câmara de Vereadores e graças a Deus a gente teve um resultado positivo no final do ano. Então, e com relação a ser prefeito, Bena, tu me fez uma pergunta se eu tenho esse propósito, se eu persigo isso. Não, eu não persigo isso. Se um dia isso acontecer, Bena, hoje se tu me convidasse hoje assim, Léo, vamos concorrer à eleição e tal, tá bacana, temos estrutura, temos tudo para tocar uma eleição, tu quer? Não. Não quero. Por quê? Né? Pena, eu estou tentando fazer a minha empresa funcionar, né? A gente sabe que uma empresa em início de vida, ela precisa de pelo menos 5 anos para poder decolar e fazer acontecer. Eu tenho que fazer isso acontecer, né? Esses 5 anos vão estar dentro da próxima campanha, né? Tem que ter um determinado investimento para poder tocar uma campanha bem estruturada. PNC para entrar com o pneu murcho eu não vou, né? Entende? Então tem que ser uma coisa bem estruturada para a gente ter uma boa publicidade, né? Para a gente ter uma boa assessoria, para a gente ter condição de ir na comunidade, ter um som de qualidade, ter uma estrutura de qualidade, tem que ter um pouco de capital. E eu trabalho para viver hoje, Bena, eu não tenho nada de sobra. Muito pelo contrário, eu me quero para poder pagar as contas, entende? Eu tenho uma empresa em início de vida, ela tem 2 anos de vida. Eu nunca tirei um centavo lá de dentro, né? Muito pelo contrário, só boto para tentar fazer ela ter o crescimento adequado. Né? E meu projeto de vida hoje, Bena, é fazer isso acontecer. Agora, o que eu quero fazer, Bena? Eu quero manter a minha legislatura num nível e quero terminar, né, essa legislatura com uma avaliação muito positiva. E o resultado positivo, Bena, o direito de continuar na vida política é as pessoas que dá.
E isso, para quem está na vida política, é uma avaliação do que já fez. Eu quero terminar bem, Bena. Se no futuro eu receber um convite, Bena, eu não vou te dizer que não vou analisar isso, né? Agora, se tu perguntasse a Léo, tu persegue, né, a condição de disputar uma prefeitura municipal? Não, eu não persigo isso, Bena. Hoje, o que eu quero é tocar o meu negócio com qualidade, me dedicar à minha família, aos meus 2 pequenos, né, e poder dar qualidade naquilo ali que para mim é muito importante, né? E eu penso que para todo mundo, né? Tu é pai, Com certeza. fresco, né? Então a gente muitas vezes muda um pouco o foco, né? Mas se fosse convidado amanhã depois, dissesse, Léo, a gente não tem outro, tu vai para não deixar lá na mão, eu não deixo ninguém na mão, Bena. Eu nunca deixei ninguém para trás e não vou deixar, né? E se for convidado e dizer, não, é essa a opção que a gente tem, Léo, vamos, que é tu, cara, é isso que as pessoas querem, então vamos, né? Mas não existe perseguição a isso, Bena. Léo, agradeço, nosso tempo estourou. Com certeza vai ficar mais uma entrevista um pouquinho longa, mas agradeço muito a sua disponibilidade e convidamos para uma próxima a gente voltar aqui e debater tantos outros assuntos que ficou pendente aqui que a gente não conseguiu debater. Bena, fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui, né? Eu que cheguei aqui, né, muito curioso para ver o que ia acontecer, né, sem não ter nem ideia do que a gente ia conversar aqui, né, além da ideia de ter visto as outras entrevistas. Então eu fico feliz por estar aqui, Bena, e fico disponível para uma próxima, né, e aquilo que tu quiser me perguntar, velho, me pergunta. Eu não tenho nada para esconder de absolutamente ninguém. Então esse foi o Cara a Cara com Léo Fister. Na próxima semana nós teremos uma entrevista com o prefeito de Braço do Norte, Roberto Kirten Marcelino. Acompanhe www.reportersul.com.br as notícias de toda a região. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!